Oi galerinha, meu nome é Suelen e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo que eu vou trazer para vocês aqui, o meu amigão André. Meu amigo desde a terceira série do primário, gente, vocês têm noção? E ele vai vir contar um pouco da experiência dele, de quando ele cursou 6 meses da faculdade dele no Chile. Legal, né? Ele trouxe muitas curiosidades que eu não fazia ideia, então tá bem interessante. Como é um vídeo de entrevista, vocês já sabem, né? É um vídeo longo, mas realmente vale a pena assistir até o final, ficou bem legal. Ah, e não se esqueçam de já se inscreverem no canal, tá bom? Ative o sininho e deixe o like, é muito importante, viu, gente? E vocês vão curtir, eu tenho certeza, tá bom? Também compartilhe com o amiguinho de vocês e pode deixar comentários aqui com sugestões de temas, dúvidas, elogios, críticas. Estamos aí para bater um papo, para interagir, tá bom? E aí, bora lá? Oi, mano, bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom Saudade de dia, você. obrigado pelo convite. Eu que agradeço ter aceitado estar aqui comigo, com a gente hoje. Bom, e vamos lá. Você formou em hotelaria e você foi fazer 6 meses da sua faculdade no Chile. E é por isso que hoje você está aqui com a gente, certo? Certo, isso mesmo. Então, aí eu queria saber, para começar essa entrevista, esse bate-papo, o porquê que você escolheu o Chile, como que surgiu essa ideia. Conte-me tudo, assim, do comecinho. Então, na verdade, a faculdade que eu estudei, ela tem parceria, tem convênio com várias faculdades ao redor do mundo, né? Então, eles têm esses programas de intercâmbio que a gente continua pagando a mensalidade normal aqui no Brasil e a gente pode estudar em outro país, na outra faculdade. Então, a gente não tem custo nenhum, além, claro, da moradia, e todos os gastos de lá do país, mas a gente não tem custo nenhum com a faculdade no outro país. A gente continua pagando a mesma coisa que pagava aqui. Aí, o meu curso, na verdade, a viagem mais top que existe, o intercâmbio mais top que tem é na Suíça, que é em Lyon, que é uma faculdade suíça, que eles são os mais renomados em hotelaria do mundo. Chiquérrimo. Só que o valor para ir para Lyon era uma coisa estratosférica que não dava para ninguém pagar. Uhum. Aí acabou que a gente se juntou, né? Nós somos em 11 daqui. Na verdade, foi o maior intercâmbio que a Embi fez na época. Porque todo mundo ia de um, dois, no máximo quatro. Saiu 11 da sala e os 11 foram para o Chile. Ah, foi Então, a gente foi grupão, numa então. turma grande. A gente foi numa turma grande. O Chile foi escolhido, na verdade, pela proximidade com o Brasil. Como ninguém nunca tinha morado fora, a gente tinha 21 anos, se acontecesse alguma coisa, era mais perto para chegar para o Brasil, mais perto para voltar. A gente tinha uma proximidade de valor de moeda, então, assim, as moedas eram equivalentes, então a gente não ia ter muito gasto em conversão de valor, como era em outros países que usava euro ou dólar, enfim, o franco suíço. Então, a gente tinha essa proximidade de valor de moeda. Na verdade, assim, o Chile foi mais por essas duas questões. A gente não tinha muita informação do país na época. E a gente falou, vamos para o Chile. E uma proximidade, uma falsa proximidade de língua, de idioma. Porque lá fala-se o espanhol, né? E o espanhol, todo mundo pensa que por ser próximo ao português, em muitas palavras, em toda a sua estrutura gramatical, ele é muito parecido com o português, estrutura verbal. Seria mais fácil de se adaptar, né? De fato, é um pouco mais fácil, obviamente, mas é uma falsa ilusão porque o espanhol escrito ele é muito parecido com o português, mas o falado ele é bem diferente. Então, assim, as palavras têm outra entonação, tem a velocidade de se falar o idioma, É. e tudo isso você acaba, não é fácil você entendê-los de primeira, só porque algumas palavras são iguais. Até a escrita pode ser, mas a pronúncia é totalmente diferente. Então é isso que a gente teve que ir se adaptando. Mas a escolha do Chile foi basicamente isso. E não se exigia
proficiência no idioma. Então, assim, a gente não precisava saber o espanhol para poder fazer o intercâmbio. Não sei como está isso hoje. Então, que é relativamente um erro, porque assim, a gente entrou na faculdade, a gente ia ter aula em espanhol, apresentar trabalho em espanhol, fazer prova em espanhol, sendo que ninguém nunca tinha estudado espanhol. Então a gente teve que aprender na raça. Até a faculdade, quando a gente chegou lá na faculdade, eles viram que a gente estava muito cru em espanhol, eles deram um curso para a gente intensivo de espanhol, que durou 3 meses, mais ou menos, só que era uma vez por semana só. E a gente corria para aprender e aprendeu na raça, né? Com os chilenos, vendo televisão, lendo notícias, enfim. A gente foi acabando aprendendo desse jeito e conseguimos levar até o fim. Ai, que bom, né? E então as informações você buscou na própria faculdade, que ofereceu tudo, que já era essa parceria, então. Na verdade, assim, as informações sobre o país a gente começou a buscar depois que a gente escolheu o Chile. A gente começou a ver como que era o país, como eles se portavam, enfim. E começamos a procurar moradia, porque isso, na época, a faculdade também deixou a gente na mão. Assim, eles não ajudaram a gente em nada para arrumar algum lugar para morar. Então, quando a gente chegou lá, a gente pegou um hostel, alugamos esse hostel. Na segunda-feira, a gente já começou a procurar onde morar, porque não dá para morar num hostel a vida inteira. Em que cidade que você ficou? Santiago mesmo, na capital. Santiago. Aí a gente começou a correr, a gente precisava o quê? De um apartamento mobiliado, porque a gente não teria como mobiliar um apartamento inteiro, então a gente tinha que alugar um apartamento mobiliado que coubesse nós 5, que eu morei lá em 5. A gente dividiu um apartamento em 5. Eram 3 meninas e 2 meninos. E aí a gente começou a correr, e eu, do nada, me baixou um espírito espanhol, porque eu comecei a me comunicar. O pessoal olhava para minha cara e falava: nossa, André, mas você fala espanhol? Eu falei: não, gente, eu não sei de onde está vindo isso. Porque necessidade. eu comecei a falar e comecei a entender, foi mediunidade, pessoal. Encarnou alguém. Encarnei alguém lá e comecei a falar com os corretores, ia visitar os apartamentos, o povo tudo assim: meu Deus, o que está acontecendo com o André? Aí conseguimos alugar o apartamento e aí sim a gente ficou mais tranquilo, mas nesse ponto a gente não teve ajuda nenhuma. A gente chegou lá com a cara e com a coragem, com a mala, carregando mala pelo metrô para ir do hostel para o apartamento, para não ter que pagar táxi, pegar longe. É vida de estudante, intercambista, gente. Estudante que mora no Brasil já é duro, você imagine fora. Fora é duro ao quadrado. O que seria, né, dessas viagens, desses intercâmbios sem uns perrengues, né? Não ia ter história para contar. Pois é, a vida é feita de perrengues. Né? E assim, foi difícil para você realmente bater o martelo? Eu vou. Você tinha um relacionamento na época, né? Aqui, sim, tua família, deixar aqui. A gente pensar 6 meses. Para quem vai, passa muito rápido. Né? Sim. Mas aí, para quem fica, já é mais complicado. E é um choque, né? Quando a gente fala: não, tô indo. Não, foi. Quando a gente começou a estudar essas coisas, minha mãe sempre me deu apoio. Na época, meu avô era vivo, que é meu pai também, que ele me criou. Praticamente. Meu avô era vivo também, então ele também super apoiou eu ir. Eu não tive apoio nenhum do meu relacionamento, assim, foi 0. Aliás, meu relacionamento fazia de tudo para mim não ir. Ele criou uma teia para me prender aqui, para me de ir, só que eu tinha esse foco, eu tinha esse objetivo de ir. Eu queria muito ir, eu não queria deixar passar essa oportunidade, porque na época minha mãe poderia me sustentar lá, né? Eu tinha que aproveitar o que eu tinha ao meu favor, né? Eu estagiava, não trabalhava, então eu podia sair do estágio e viajar. Minha mãe conseguia me bancar lá esse período, que eu tive muita sorte. Porque lá, quando a gente chegou, a gente pensou que poderia trabalhar até então. Só que a gente não podia trabalhar. Podia fazer trabalhos por fora, né? Trabalho por fora. E é isso que a gente pensou em fazer. Só que depois a gente extraoficialmente. descobriu também, extraoficial. Só que aí a gente descobriu também que a faculdade lá é integral. Então a gente não teria tempo para sair da faculdade. Então a gente chegava lá na faculdade de 8 da manhã e saía às 5 da tarde.
pelo dia inteiro, então a gente não tinha como trabalhar mesmo, zerou as nossas possibilidades. Então aí que a gente contou muito com a família, que foi a única coisa que não tinha por onde arrumar dinheiro, senão que não nos mandassem daqui para lá. E foi No assim final deu tudo que certo, foi. né? Não, deu. Então, assim, eu tive muito apoio da minha família, tudo. E bati o martelo super rápido porque eu sou meio desapegado, né, às coisas materiais, tudo. Eu falei, deixa as coisas, sai, não levo nada. Então eu falei assim, gente, vamos embora, vamos aproveitar tudo que tem a nosso favor, vamos viver essa oportunidade. Hoje talvez não iria mudar para estudar, largar meu emprego, tudo que hoje tem uma situação mais estável, não faria isso. Então o momento certo era aquele e eu abracei e fui. E você se arrepende de ter ido, de alguma coisa na época? Você acha que você teve algum prejuízo? Ou pelo Não. contrário, ou teve algum lucro, assim, entre aspas, né? Que veio em razão desse intercâmbio que você fez? Eu não me arrependo em nada, zero arrependimentos, nada. Foi super bom. Além de morar fora, que eu nunca nem tinha ido para fora, na verdade. Foi a minha primeira viagem internacional que eu já fui para morar. Então, assim, a experiência de morar fora, com pessoas que você só convivia dentro de sala, ter que conviver dia a dia num apartamento. É como se fosse um Big Brother ali. São pessoas com famílias diferentes, são ideias diferentes, tendo que conviver ali durante 6 meses, todo dia junto, dividindo tarefas e tudo. Isso enriquece bastante. Aprender cultura de outro lugar, voltar com outro idioma. Então, assim, eu não vejo nenhum prejuízo. Na verdade, eu vejo o lucro. E ainda que você ainda foi morar com gente que, tudo bem, você conhecia da sala de aula, mas conhecia, né? Sim, sim. Geralmente quem vai para fora vai assim, sozinho, ou no máximo em casal, ou em amigo, tipo 2, 3 amigos que chegam, cada um tá num nível de um curso, às vezes consegue acomodação para um, não consegue para outro, ou então tem que ir atrás sozinho, aí começa a morar às vezes, sei lá, nem no caso da Irlanda que eu tenho mais a experiência maior, né? Tipo, uma casa para dividir em 7 pessoas que você nunca viu na vida. Não, Lugar do com Brasil, certeza. geralmente é tudo brasileiro que se junta, né? Mas de Sim. cada um de um lugar do Brasil, com uma cultura diferente, um jeito de ser diferente. Totalmente diferente. A gente já se conhecia, a gente já tinha estudado 2 anos juntos, então a gente foi praticamente no meio da faculdade. Então a gente já tinha 2 anos de afinidades e a gente morou os 5 que tinham afinidades, né? Dividiu-se assim os apartamentos, na verdade. Então os que mais tinham afinidade acabou se juntando com os outros e moraram assim. Então a gente também se juntou os 5 que mais ficavam juntos, o que a gente tinha amizade mesmo. Então isso é muito mais fácil. Precisou de algum visto específico, alguma vacina, alguma preparação, assim, além de a emissão da passagem, alguma coisa diferente, assim? Como a gente ia estudar, ia passar 6 meses lá, a gente estouraria os 3 meses de limite de um visto de turista, né? Então a gente teve que ir no consulado aqui em São Paulo, ficar na Paulista, no consulado chileno, e dar entrada no visto de estudante. Então isso a faculdade emitiu todos os papéis que precisava, a gente levou no consulado. Aí o consulado, como a gente era um visto de estudante, exigia que os pais fornecessem dados que iriam nos sustentar lá, porque como esse visto não permite trabalho, a gente tem que ter daqui uma renda que nos garanta lá, para eles não pensarem que a gente iria trabalhar informal lá. Então todos os pais teve que mandar extrato, enfim, imposto de renda, declaração de que ia sustentar a gente lá. Precisava de um seguro saúde, né, obrigatório. Não tem valor, como para a Europa tem lá os 30 mil euros, né, ou é dólar, não lembro. Aqui não, é um seguro de vida padrão que a gente fez, seguro saúde, né, para a gente conseguir usar serviço de saúde lá durante os 6 meses. E demos entrada nessa papelada e saiu o visto, eles carimbam, eles colam esse visto no nosso passaporte. E aí, quando a gente entra no país, a gente já vai começar a tirar os documentos
dos cidadãos que lá, né? Para a gente ter como se fosse um RG deles. Então, a gente entra, vai no serviço público, dá entrada com a papelada e a gente sai com o mesmo. Lá não tem diferença como aqui, que a cédula de identidade é diferente do estrangeiro para nós, né? Para o brasileiro. Lá não, é idêntico, sai igual, sai tudo igual. A única coisa que vem escrito embaixo é estrangeiro e residência temporária estudante. Mas quem olha vê, parece que é o mesmo documento, não tem diferença de layout nenhum. E foi só isso, assim, não precisou de vacina. Como o Chile faz parte do Mercosul, né, ele não é um membro do Mercosul, mas ele é um parceiro do Mercosul, né? O Chile não faz parte do Mercosul, mas ele é parceiro do Mercosul. Então ele entra nessa simpatizante. É um simpatizante, então ele acaba entrando nessa. O Chile tem a economia liberal, né? Coisa que os países da América Latina não têm. Então por isso que ele não quis entrar. Mas ele mantém o tratado de fronteiras abertas, né? Para todos os países do Mercosul. Então você entra com RG, não precisa de passaporte nada. Mas como a gente ia morar mais tempo, a gente precisou tirar passaporte para poder colar o visto. Não sabia. É muito bom, né, a gente saber como que funciona em outros lugares. É bem interessante, eu adoro falar disso. E tá, você falou que foi a sua primeira viagem internacional, né? Você não tinha ido para nenhum outro lugar, nem para passear. E qual foi a sua primeira impressão? Assim, cheguei no Chile, tô no aeroporto, ai meu Deus, e agora? E, tipo, assim que você saiu, sua primeira impressão do país? Então, quando a gente chegou super à noite e a gente ficou no Centro Velho, que é onde era o hostel. Então, era um centro como se fosse o centro de São Paulo, o Centro Velho de São Paulo. Meio mal cuidado, assim? É. E aí deu assim, eu falei, meu Deus, como será esse país, né? Como será o resto do país? Aí no domingo, amanheceu, o dia estava lindo, porque lá os dias de verão são muito bonitos no Chile. Não é que nem aqui que o verão chove. Lá não chove de jeito nenhum. Então, todos os dias do verão é céu azul. Então, a gente saiu, um céu lindo, estava calor. A gente começou a andar tudo fechado. Parecia uma cidade deserta. Falei, meu Deus, onde a gente veio parar? Aí, bom, fomos conhecendo, saímos para andar, conhecer o centro, tal, voltamos para o hostel e depois a gente começou a conhecer o que era Santiago mesmo. Uma cidade super moderna, uma cidade super limpa e super segura. A questão da segurança, na época, né, isso eu fui fazem 11 anos, né, 11 anos atrás. Na época, era muito mais seguro que hoje. Hoje, na verdade, a violência aumentou muito, não sendo xenofóbico, mas pelos imigrantes dos países em situação de refugiados. Né? Então, lá recebeu muito refugiado. Mas que, claro, que não foi isso só a questão de segurança. Mas os chilenos atribuem a isso. Né? Os chilenos atribuem a eles essa questão de segurança, porque os refugiados acabaram ficando um pouco marginalizados no Chile. Eles não abraçaram tanto como... É complicado. Eu estudei bastante isso agora. O meu TCC da pós que eu estou terminando é sobre refugiados. E eu vi bastante casos assim que o país até tenta receber, mas aí não consegue dar uma estrutura de moradia, de emprego que para o refugiado se manter, e aí acaba gerando uma situação de violência um pouco maior, porque aí infelizmente, muitos vão para o crime para tentar se manter com o básico do básico, e é muito complicado os programas darem conta do volume de refugiados que hoje estão recebendo. Não, justamente. Assim, nós somos América Latina, países em desenvolvimento, então, assim, já tem as questões sociais do país. O Chile, do bloco, é o país mais desenvolvido, vamos dizer assim. Eles tinham estudos, não sei agora com a pandemia, mas que em 3 anos eles conseguiram ser um país desenvolvido. Olha. Então, eles têm uma situação financeira muito boa, o país.
só que tem muita desigualdade. Então, lá, eles têm um PIB alto pela quantidade de pessoas, mas o per capita ele acaba ficando desigual, porque lá a desigualdade se nota conforme você anda pela cidade. Lá não é como aqui, que num bairro chique você vai ver casa mais simples, até tem, e casas boas. Às vezes aqui os bairros se mesclam. Tem gente rica morando com classe média, morando com classe baixa, na mesma situação. Lá não. Lá conforme vai indo para a parte rica, só tem rico. Assim, bem delimitado, então, restrito dentro da então, área mesmo. Ele é bem segregado. A parte da cidade que mora gente que tem menos dinheiro, você já sabe qual é. Aquela que eles chamam de cidadania, que é como se fosse uma subprefeitura, do bairro. Recebe menos dinheiro porque eles pagam menos impostos, então o bairro é menos cuidado. Então você vê que o bairro é menos cuidado e vai começando a ter dinheiro, onde o pessoal paga mais imposto e tem mais dinheiro, as ruas são outras, a calçada é outra, é totalmente diferente. Eles têm muito essa divisão, né? Porque lá não tem um prefeito. Lá tem um prefeito para cada zona. Então as zonas não se conversam muito, a ponto de uma rua fazer divisão com duas zonas e o prefeito de uma zona asfaltar só um lado da rua. Caramba! Porque a outra metade não é dele. A outra metade da rua. Então você anda com o carro torto, porque uma parte está com asfalto novo e a outra parte não entrou em acordo e não quis asfaltar. Caraca. Mas o prefeito falou, não, a minha parte eu vou asfaltar. Então, assim, eles têm um pouco de conflito entre as zonas por questão de dinheiro, que umas zonas são mais ricas, pagam mais impostos e os prefeitos têm mais dinheiro para investir, as outras não. Mas, voltando à nossa questão inicial, que já nos perdemos todos, as impressões principais foram essas. Era uma cidade muito moderna para a época. A gente tinha Wi-Fi na cidade, no metrô, em todos os lugares. Isso em 2008, coisa que até hoje, em 2020, alguns lugares aqui em São Paulo não tem. Alguns metrôs não têm Wi-Fi liberado. Lá já tinha. Lá já tinha Wi-Fi liberado para tudo. E a segurança, assim, a gente saía de balada à noite, a gente andava de madrugada, mais de 1 hora para chegar na balada, mais de 1 hora para voltar para casa e nada acontecia. Delícia, assim, a gente nunca teve medo de sair andando à noite na rua. Mas pro lado do centro era um pouco mais perigoso, porque centro é centro. Em qualquer, acho que grande parte do mundo, tirando os nórdicos, um centro velho é um centro velho, você tem perigo de ser assaltado. Mas, andando nas partes que a gente andava, e como a gente morava em 5, a gente conseguiu alugar um apartamento numa região nobre. A gente dividiu o aluguel em 5, né? Então, a gente poderia morar num lugar melhor. Então, lá a gente andava super tranquilo. É uma coisa que eu senti muita diferença daqui. E nesse período que você teve lá, você percebeu, você sofreu algum tipo de preconceito, tanto por xenofobia, por ser brasileiro, e eles torcerem um pouco o nariz, estudante, ou qualquer outro tipo também, por parte deles, com vocês? Então, não. Na verdade, assim, o chileno, ele é muito reservado, ele não é de fazer amizade fácil, mas o oposto do brasileiro, né? Então, eles tinham um oposto na sala. Só que depois que eles fazem amizade, eles são os melhores amigos que tem. Assim, eles ajudam o que puder. Assim, eu não tenho reclamar de nenhum chileno lá, que todos nos ajudaram muito, nos acolheram. O que a gente precisava, eles iam atrás, ajudavam a gente, iam muito em casa, eles adoravam em casa. Tem uma chileninha que é nossa amiga até hoje, a Nath, que ela morava na nossa casa. E a gente amava aquilo, porque eles depois que eles pegam a amizade, eles, assim, matam e morrem por você. Isso é bem legal. No começo a gente sentiu um pouco de retração, mas não nada de xenofobia. Era mais o jeito deles de ser, de não se abrir, não fazer amizade logo de cara. Eles vão olhando, vão analisando,
Só que a gente é meio então, né, brasileiro, já começa a entrar, já começa a conversar, enfim. A gente já começou no portunhol, né, que é o que a gente tinha no início. Aí a gente é engraçado, tudo é festa brasileira, então eles começaram a gostar e eles são muito animados. Eles gostam muito de festa, de se reunir em casa, de beber em casa. Então isso foi bem legal. E na questão de homofobia, né, que tinha eu e tem uma outra menina que foi no meu apartamento, que também era um gay, eu e ela. E nunca senti nada também, apesar de ser um país um pouco atrasado nessa questão. Ele é passos atrás para o Brasil ainda. Lá ainda está se discutindo o matrimônio, enfim. Na verdade, para você ter uma ideia, a pílula do dia seguinte praticamente tinha entrado em torno da década de 2000 lá. É uma coisa que já tem aqui desde a década de 90. Porque lá eles têm muito... A igreja lá é muito forte. Né? A igreja católica, eles têm um peso muito grande nas decisões do governo. Então eles estão um pouco atrás da gente nessas questões. Mas eu não senti nenhum, assim, todos me tratavam super bem. Nunca tive nada para reclamar. Assim, eu não passei nada que eu pudesse falar, não, senti um certo preconceito, uma certa indiferença. Não. Que Lá não. É muito bom, né? Assim, é um povo que não tem obrigação nenhuma com a gente, né? Não tem de nos receber, de aceitar a gente no dia a dia deles. E você vê que às vezes é muito mais bem aceito, a gente é muito mais bem aceito do que no nosso próprio país, né? Sim. A gente foi muito ajudado. Isso eu nunca vi assim aqui no Brasil a gente ter tanta ajuda que nem a gente teve lá. Assim, a disponibilidade deles de ajudar, de ir com a gente, de entrar no metrô e falar, não, a gente tem que tirar o documento. Não, eu sei onde é, vamos com a gente, eu te levo. Foi fantástico. Bom. E agora eu deixo você livre para falar mais alguma coisa sobre o Chile que você achou curioso, que aconteceu lá, trazer mais alguma coisa relacionada às suas experiências lá. Fica à vontade. Olha, o Chile, eu super indico quem queira conhecer, tanto para turismo como para morar. Não nesse momento de pandemia, porque o Chile, né? o Chile, não vamos falar de governos, mas ele é muito parecido com o Brasil, os governantes. Então, o Chile é o pior país da América Latina em casos per capita, né? Ele está em quarentena total, com fronteiras fechadas ainda. Então, não dá para ir para lá agora. Mas, quando tudo isso passar, conheçam o Chile. O Chile, assim, de belezas naturais, é um dos lugares mais lindos que eu já fui. Né? Tanto de norte a sul, você pega o Chile inteiro, você tem no norte a Patagônia, você tem no sul o deserto do... Inverso, pessoal. Você tem no sul a Patagônia e no norte o deserto do Atacama. Que é o mais seco do mundo, né? É o mais seco do mundo. Quando eu fui para lá, eles estavam há 780 dias sem uma gota de chuva. Eles vão anotando num painel, né, da cidade. É uma microcidade, né? São Pedro de Atacama é super lindo. Daí você está num velho oeste, casas de pau a pique, é uma coisa fenomenal. Então, são paisagens que eu nunca vou esquecer. Então, conheçam o Chile. De peculiaridades assim do Chile, dos chilenos, tem comida, tem a bebida, que é o pisco. Então, quem vai para lá tem que tomar um pisco. E tem que comer uma empanada, que é a gente tem empanada aqui agora, está super popular, né? Na época a gente não conhecia empanada, só 11 anos atrás não era muito popular aqui empanada, mas é super gostoso, é como se fosse um pastel nosso assado. E tem frito também, mas o mais comum é o assado. Eu adoro ir para os lugares para comer as coisas dos lugares diferentes. Quando eu viajo, a primeira coisa que eu quero entrar é no mercado, porque eu adoro o mercado de outro país. Porque você sempre vai pegar alguma coisa que não tem aqui. Não, tanto é que tem muitas coisas que eu tenho em casa, ou quando eu vou para lá, que eu sempre volto. Eu deixei muitos amigos lá, enfim. E tem a brasileira amiga minha que mora lá ainda, que nunca voltou. E eu trago um monte de coisa para cá. Eu trago uma mala só de comida. Eu passo no mercado e cato tudo que eu gosto. Eu adoro comparar preço também. Nossa, o preço das coisas aqui e fora. Adoro.
Então, mas lá no Chile Fica tem muito gangue. revoltado quando vê isso, na verdade, mas é muito bom. Não, isso falando em Europa e Estados Unidos, a gente fica revoltado, mas no Chile é cara a comida. É o Mas contrário. é o contrário. Então você vai no mercado, você gasta dinheiro lá porque realmente a comida é cara. O que tem de barato lá que vocês podem ir fazer a festa é roupa. Então roupa assim, você compra na Zara, você compra na Ralph Lauren, enfim, você compra na Diesel, preços que chegam a metade do preço daqui. Então assim, roupa lá é super barato. Então vão com a mala meia vazia e tragam roupas, porque isso sim é vantagem. Roupa é até um pouco de eletrônico, que lá é barato também. Mas moradia, comida é super caro. Moradia, eu acho que é qualquer lugar, sabe? Eu não vi ainda ninguém falando de algum outro destino, assim, que o povo costuma ir para intercâmbio, assim, falar que a moradia é barata. Justamente, é porque normalmente os destinos que todo mundo escolhe são capitais, são cidades caras. Santiago é a segunda cidade mais cara da América Latina, a primeira é São Paulo. Então a gente já meio que a gente já tem uma ideia do que é ser caro porque mora em São Paulo. Então assim, Santiago é uma cidade cara, em questão de moradia, não tem jeito. Mas é como se fosse alugar um apartamento aqui. A gente morava num lugar nobre, é como se a gente fosse alugar um apartamento para 5 pessoas nos Jardins, Altos de Pinheiros, enfim, assim, não vamos querer pagar barato. Mas era caro sim. Mas é isso. Tá. E para quem está em dúvida ainda em fazer o intercâmbio, o que você tem a dizer? Só para finalizar. Que vá, que se jogue, é uma experiência fantástica. Eu não vejo nada assim de falar, não vou fazer o intercâmbio porque pode acontecer isso. Eu acho que os contras, que são muito poucos, mais em matéria afetiva, né, os contras do que em outro tipo de matéria diária, eu acho que os prós assim assolam os contras e eu não vejo prejuízo em você se arriscar, conhecer uma nova cultura, aprimorar um idioma ou aprender do zero. Então, acho que você volta com uma bagagem muito mais cheia do que você levou. Então tá bom, meu bem. Vamos ver se essa pandemia, essa quarentena acaba logo pra gente se ver, que eu tô morrendo de saudade. Faz uma outra entrevista, Suane, para ser tete. Pra ser o quê? A gente bota um outro assunto aí. Então, a gente poderia estar fazendo tete a tete, né? Porque os dois em São Paulo, aqui não tá nem tão longe, morando, né? Não, exatamente. Mas quando isso acabar, a gente bola uma outra pauta e a gente fala que tem muita coisa para falar. A gente foi para assuntos e brecou para voltar para a pauta, então esses assuntos a gente marca outros vídeos. Combinadíssimo, meu bem. Muito obrigada por você ter topado mais uma vez. E é isso. Só vai. Obrigado. Um beijo. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.